17 minutos, tá? Então vocês vão ter que me aturar, brincar em amar. Semana passada foi 17 minutos a pregação. Não é porque, tipo, agora com o catecismo tá estendendo bastante, né? Tá ficando quase Sim. 2 horas. Aí no final a gente já perdeu. Não, mas semana passada foi 17 minutos. 17 minutos. Ó, De verdade. foi recorde. Foi tipo eu apresentando TCC, então. Não mais Mas não. eu terminei o TCC 5 minutos antes, rapaz. Pior período da faculdade foi o TCC. Gente, Daniel capítulo 9, versículo do 1 ao 27. Gente, não, vou facilitar a vida de vocês, tá? Do 1 ao 19. Do 1 ao 19. Daniel capítulo 9, versículo do 1 ao 19. O Micael que tá perdido. Nós estamos na série Orações Perdidas. Semana passada foi o primeiro encontro que a Cris ministrou. E pro Micael também, que não tá sabendo, a gente vai intercalar até o final da série, uma ministração a Cris, uma ministração eu, uma ministração a Cris, uma ministração eu, até chegar às 10. Vocês parecem uma boradora. Serão 10 1 a 12? ministrações. Do 1 ao 19. Daniel 9, do 1 ao 19. Eu fiquei confusa agora. Abrindo um e tinha menos capítulos, menos você. O tema da mensagem é Daniel nos ensina a orar. Daniel 9, do 1 ao 19. Vamos ler em conjunto, né? Começando pelo Micael. Dário, filho de Xerxes, É. de origem Meda, foi constituído governante do reino babilônico. É pra continuar? Micael, Rafael. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum e saco e cinza. Orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei: Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Nós temos pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes. E nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o povo desta terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados somos envergonhados por termos pecado contra ti. Ó Senhor, nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvido, Senhor, o nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos destes por meio dos teus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. Tu tens cumprido as palavras faladas contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Assim como está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu. E ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, do nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo à tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim não o temos ouvido. Tu leu 14, foi. Pô, agora é o 15. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo motivo de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo, por amor de ti, Senhor. Olha com bondade para o teu santuário abandonado.
Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e teu povo são chamados pelo teu nome. Amém. Só até aí. Vamos contextualizar, né? De que se trata essa oração de Daniel. Daniel é conhecido por entre os personagens da Bíblia como um dos caras padrão de oração, né? Tem a campanha de 21 dias, Daniel, pai. Então falou em oração, lembrou de Daniel. O cara realmente era fera em oração, coisa que eu não sou. Daniel era muito fera. E ele tinha uma intimidade com Deus muito profunda, ele orava muito, ele se trancava no quarto. O cara passou 21 dias sem comer, sem beber água, só orando. Não é pra pouca coisa não isso aí, mano. Então Dário, quando a gente viu que era o filho de Xerxes, ele foi o filho mais velho de Xerxes I. E Artapano e Aspamitres, que eram conselheiros de Xerxes, assassinaram o Xerxes, né, que é o pai de Dário. E convenceram Artaxerxes de que Dário, seu irmão, Artaxerxes era irmão de Dário, também era filho de Xerxes. São muitos nomes, mano. Havia assassinado o próprio pai. Então Dário foi levado ao palácio, né, de Artaxerxes, e mesmo negando o crime foi executado. Ou seja, Dário, que é quem governava a Babilônia nessa época que Daniel estava orando aqui, foi assassinado por conta de ter sido culpado pela morte de seu próprio pai. Sendo que quem matou o próprio pai dele foi os conselheiros, né? Os próprios conselheiros. E Eudário assumiu por uma razão meio conturbada, né? Que foi exatamente a morte de seu pai. Então, o reino naquela época estava conturbado, né? A situação estava meio... Imagina tipo o Brasil pós-impeachment, né? Da Dilma. Tipo, ficou uma situação meio que... Pô, a gente não tem governante, a gente está perdido. Era mais ou menos como aquele povo se encontrava nessa época. Estavam sem referências, né? De pessoas que eram tementes a Deus. E nessa época, vocês podem ver pelas novelas da Record, né? Que elas deixam bem evidentes. Nessa época existiam muito conflitos de poder. Hoje também, né? Porque naquela época era mais latente isso, né? A ponto de as pessoas darem seus próprios filhos para casarem com filhos dos outros que eram ricos, né? A ponto de darem suas próprias filhas, enfim. Esse tipo de coisa. Tudo em prol do poder. Tudo para ter poder. E Daniel, ele se frustra, né? Ele, ao olhar tudo isso, ele se frustra e ele vai orar, porque ele sabe que tudo isso é consequência de um pecado. Pecado de um povo todo, né? Assim também como a gente presenciou no Brasil, né? Se entrega a democracia na mão do povo, o povo vai escolher o que é melhor para eles. E é o próprio pecado da gente, né? Eu lembro quando eu fui voltar no passado, antes de voltar eu falei, Deus, perdoe a minha ignorância, eu não sei votar, mas eu vou fazer o que eu acho melhor. Pelo menos para mim e para quem eu amo. Mas eu sei que esse meu melhor pode não ser o melhor para todo mundo. Eu posso me arrepender depois. Mas hoje, Deus, essa é a minha decisão. Essa deveria ser a oração de todo mundo, sabe? Que vai fazer qualquer coisa em benefício de um povo. Quando você vai fazer alguma coisa que só você vai ser beneficiado ou só você vai ser prejudicado, beleza, vai assumir as consequências. E mesmo assim a gente vê que tem gente que não assume as consequências, né? Por exemplo, o cara vai, namora com a menina, engravida ela e some. O cara deveria assumir uma consequência dele, né? Por mais que ele não tivesse tido a intenção, mas foi ele que fez. Então ele tem que assumir. Isso pra tudo na vida, né? É algo que não envolve só você. Tem consequências pra todo mundo. Então, lê o versículo 2 aí, Micael. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Vamos ver essa profecia que ele fala. Vamos lá para Jeremias 27, 7. Jeremias capítulo 27, versículo 7. Depois a gente volta para Daniel, viu? A gente só vai ver onde está essa profecia que ele fala.
E aí, Rafael? Todas as nações estarão sujeitas à lei, ao seu filho e a seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por reis poderosos. Leu 8. Se, porém, alguma nação ou reino não se sujeitar a Nabucodonosor, rei da Babilônia, nem colocar o pescoço sob o seu jugo, eu castigarei aquela nação com a guerra, a fome e a peste, declara o Senhor, e por meio dele a destruirei completamente. Vamos voltar para Daniel 9. Então, Daniel, além de ser fervoroso na oração, ele também lia as escrituras, né? Tanto que ele fala, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias. O primeiro ponto, gente, para a gente que está nesse processo de oração, para a gente que está nesse caminho, né? Nessa série de mensagens sobre oração, é a gente compreender que a gente nunca pode desassociar a oração da leitura bíblica. Jamais. Por quê? Oração, eu falando com Deus. Leitura, Deus falando comigo. Oração, eu falando com Deus. Leitura, Deus falando comigo. Por que eu tô falando isso? Porque se a gente, por exemplo, eu tenho um pecado de não orar tanto, sabe? Tenho dificuldade em oração. Eu quando eu oro, mas também eu quando eu oro é muito, me quebrando, entendeu? Mas a minha oração é aquela oraçãozinha básica de católico, sabe? Repetida. Mas é algo que eu tento todos os dias me esforçar para melhorar. E eu acho que eu oro pouco. Mas em compensação, eu leio muito a Bíblia. Demais. Às vezes quando não tem nada pra fazer no celular, eu pego e abro a Bíblia e fico lendo. Eu leio bastante mesmo. Mas oração não tem um tanto. Ou seja, Deus mais fala comigo do que eu falo com Deus. Entendeu? Isso é um problema? É. Por quê? Principalmente para fragilidades que a gente tem. Sabe? Momentos de desânimo, momentos de frustrações, momentos que as coisas não dão certo pra gente, a gente facilmente se desespera. A gente facilmente fica tentado a pecar, tentado a se frustrar, tentado a dizer para Deus que Deus não está com a gente, pai, e a gente meio que se frustra. Então, Daniel, ele já nos ensina a orar, também ensinando a forma de a gente ouvir Deus falar conosco, sabe? Pelas escrituras, é pela palavra que Deus vai falar contigo. Não tem outra forma. Eu costumo dizer, gente, que Deus tem maneiras de mostrar que está conosco. Várias maneiras, sabe? Mas de falar conosco é só uma, é pela palavra. Né? Por exemplo, alguém chegou para você e falou, Micael, Deus está me revelando que é isso, pai, tal. Beleza, você pode até pegar isso como uma prova de que Deus está contigo. Mas dizer que é Deus falando, não. Porque Deus deu a palavra pra gente. Ele não disse que ia falar de outra forma. Ele não disse, gente, além dessa Bíblia aqui, que é esse monte de palavra que eu tô dando aqui, que já é suficiente, vocês ainda vão ter mais, não tem isso. Ele não deu um atributo a mais. A palavra é suficiente. Você tem que ler, interpretar, aplicar na sua vida. O pior problema da gente é que a gente tem dificuldade de aplicar a palavra que a gente lê. A gente lê, interpreta, tá, mas isso aqui é pra Cris. Não, gente, a palavra é para todos. A gente tem que aplicar isso na nossa vida. Como isso aqui se aplica na minha vida? Descubra, viva, vá para frente, vá para cima, evolua, desenvolva. Evangelho é isso, evangelho é desenvolvimento. E explicado já, né, o contexto do que estava acontecendo naquele povo, naquela época, vamos para o versículo 3. Cristina. Amém? E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração, com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. A oração ela nos coloca em condição de humilhação. O que significa, aqui no meu texto está em pano de saco e coberto de cinza. O que significa isso? Condição de humilhação. Sabe? Quando o povo da Babilônia naquela época colocava pano de saco e cobria de cinza, significava que aquela pessoa estava doente, né? Aquela pessoa estava com dificuldades
estavam com dificuldades, estavam com alguma doença, algum problema físico, né? Então, e eram pessoas que precisavam de cuidados, né? E foi exatamente isso que Daniel fez, para simbolizar o que ele precisava do Senhor, né? Ele precisava de um cuidado. A oração, gente, a gente precisa também entender a diferenciação entre humildade e humilhação. Nunca ser humilde significa estar humilhado. Não necessariamente. Ser humilde é você reconhecer que você não é melhor que ninguém, que você também precisa das pessoas, que você não tá acima de ninguém por causa disso ou aquilo outro. É isso que é humildade. Humilhação é você se colocar em posição de que alguém está superior a você. Você é inferior e a outra pessoa é superior. Isso é humilhação. Viu como há uma diferença entre humildade e humilhação? Humildade é você colocar em grau de igualdade, né? Ou em grau de reconhecimento de que você não é superior. Mesmo você sabendo que em algum grau você é superior, mas você não se coloca nessa posição. E humilhação não. Humilhação você voluntariamente se coloca em posição de humilhação. Em posição de que eu... O que aconteceu com Jesus quando ele limpou os pés do discípulo? Condição de humilhação, né? E de humildade ao mesmo tempo. Porque ele sabe, ele é superior, se colocou em grau inferior. E ao mesmo tempo disse para os seus discípulos que qualquer um deveria fazer aquilo, né? Limpar os pés dos discípulos. Então, de que isso tem a falar comigo na minha vida de oração com Deus? Algo muito importante que a gente às vezes ignora. Quando eu me coloco em posição de humilhação a Deus, eu entendo que todos esses meus projetos de vida, todas as minhas determinações, todos os meus sonhos, todos os meus projetos, eles precisam passar pelo aval de Cristo. Precisam passar pelos sonhos, pelos projetos que Deus tem para mim. É como se houvesse um plano paralelo, sabe? O plano B, né? Mas é um plano paralelo. Eu tenho o meu plano para minha vida, eu faço os meus sonhos para minha vida, porém, esses meus sonhos, esses meus projetos não vai ser algo pela qual eu vou morrer. Porque os projetos e sonhos pelos quais eu vou morrer são os que Deus tem para mim. Sabe? É como se Deus falasse assim pra gente: Micael, eu te dou esse papel, essa folha em branca, desenha a tua vida. E depois traz pra mim pra eu aprovar ou reprová-los. Entende? Então, gente, é como eu sempre falo. Deus ele vai te ajudar no emprego? Vai. Deus ele vai te ajudar na tua faculdade? Vai. Deus ele vai te ajudar na tua família, no teu casamento? Vai. Mas ele vai te ajudar. Ele quer que você desenvolva. Ele não quer que você seja um filho mimado, que tudo precisa dele, tudo depende dele. Entendeu? E é irônico isso, porque a gente tudo depende dele, a gente tudo precisa dele, exatamente. Só que no sentido de que eu preciso caminhar. Eu preciso me frustrar muitas vezes, eu preciso bater a cara, eu preciso reconhecer, que nem Daniel vai reconhecer aqui mais na frente, que eu errei, que eu sou pecador, que eu não deveria ter feito aquilo e continuar e avançar. Várias vezes a gente vai se frustrar no meio do caminho, várias vezes a gente vai falar alguma merda pra alguém, várias vezes a gente vai cometer um erro, a gente vai, sei lá, bater o carro ou qualquer coisa do tipo. Mas isso vai servir pra gente reconhecer que a gente ainda tá em aprendizado constante. A gente ainda precisa melhorar. Várias vezes a gente vai errar por teimosia, sim. Várias vezes a gente vai errar porque a gente foi inconsequente, sim. Mas às vezes vamos errar pelo simples fato de não sabermos fazer, pela ignorância, sabe? E essa ignorância vai nos levar a aprender as coisas. Então, de qualquer forma, a condição de humilhação, gente, na oração, ela nos leva a entender de que nós precisamos de um norte, nós precisamos de um amparo, nós precisamos de alguém que nos norteie, nós precisamos de alguém que nos ensine a caminhar, a viver isso aqui. A gente serve um Deus que viveu aqui onde a gente está vivendo com as mesmas dificuldades, com as mesmas limitações que a gente tem, em condição de pobreza também, em condição de que precisava trabalhar muito para ter o pão, sabe? Então a gente está orando a alguém que nos entende, que compreende a dor humana, que sabe o que nós precisamos. E isso deveria nos dar conforto. Micael 4:5. Orei, ó. Fala meio fina. Orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei: Ó Senhor,
Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Nós temos pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Ó, na oração de Daniel, você observa que ele não tem máscara, sabe? Em momento algum ele veste uma máscara, ele camufla as palavras para deixar mais bonitas. Ele tenta... Ah, Deus, a gente errou, mas a gente não é tão errado assim. Não, ele fala com todas as letras. Nós temos pecado e somos culpados. Gente, jamais entre no seu lugar de oração, entre no seu espaço com Deus para falar com Deus, querendo que camuflar as coisas, sabe? Querendo dizer para Deus, querendo se justificar diante dele, sabe? Ou então querendo passar por cima disso. Pai, perdoa todos os meus pecados, minhas falhas. E pronto. Não, mas que falhas são essas? Que pecados são esses? Você todo dia chega aqui e fala a mesma coisa. Eu quero saber o que você tem pecado. O que você tem falhado. Porque a impressão que dá quando a gente fala isso, perdoa nossos pecados, nossas falhas, é que a gente não está preocupado com os nossos pecados, nossas falhas. A gente não está preocupado com os pecados de fato que a gente tem cometido. Isso dá a entender também de que no outro dia, ou então no mesmo momento que a gente levantar nosso joelho ali da oração, a gente vai continuar pecando. Porque a gente não está preocupado em pegar os nossos pecados, que nós precisamos tratá-los e corrigi-los. E dizer, Deus, eu tenho dificuldade nesse pecado, eu queria que você me ajudasse nisso. Eu tenho dificuldade nessa área, Deus, me ajuda nessa área. Eu tenho dificuldade em pedir perdão, em liberar perdão. Me ajuda nessa área. E eu durante muito tempo, eu venho orando para que Deus trate determinados pecados na minha vida, sabe? E eu oro exclusivamente por um pecado. Por exemplo, o pecado que mais afeta pessoas, né? O pecado que mais distancia as pessoas de mim, o pecado que mais me magoa, de fato, né? E eu oro muito para aquilo e tento desenvolver aquilo ali, sabe? Tento que Deus trabalhe comigo naquela área. Você poderia fazer isso também, né? Pegar um pecado seu que mais te incomoda, que mais te frustra e Deus me ajuda nessa área, me ajuda nisso. Então, na oração diante de Deus não existe espaço para camuflar as coisas, não existe espaço, oh meu Deus, para máscara, para deixar as coisas mais bonitinhas diante de Deus, porque Ele conhece o nosso coração, gente. Ele sabe a podridão que existe em nós. E quando Daniel fala assim: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedece a seus mandamentos, ele está traçando um paradoxo, né? Ele está levantando uma qualidade de Deus que falta neles, né? Ele fala, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor. Ou seja, eles são infiéis, eles foram infiéis. Deus continua sendo fiel, continua mantendo a sua aliança de amor, mas nós não. Nós nos frustramos. Isso vai acontecer com a gente várias vezes. Quando a gente, por algum momento, falhar com Deus, pecar contra Deus. Eu sempre faço isso, não sei vocês, mas eu sempre faço isso nas minhas orações. Eu levanto uma qualidade de Deus que falta em mim, sabe? Eu levanto um atributo de Deus que eu queria ter e que falta em mim. Isso, além de ser sinal de humilhação, gente, é sinal também de que você sabe que Ele não muda. Ele vai continuar sendo independente do meu pecado. Independente que o atributo dele seja o oposto do que eu tenho praticado, do que eu tenho vivido. Mas ele não muda. Ao contrário de mim, que estou toda hora mudando. Que estou toda hora tentando me aproximar dele, tentando me aproximar da realidade dele, tentando me aproximar do que ele é. Ele não, ele continua sendo aquele. Justo, fiel, santo, amoroso, bondoso. E eu não. Eu estou num processo de construção. E esse processo de construção, gente, eu estava até contando com um amigo meu, o Raul, que ele passou uns 2, 3 dias vindo para cá, tomar matéria, a gente conversando muito. E a gente estava falando, né, sobre a dificuldade que as pessoas têm hoje em dia de construir alguma coisa, de ter alguma coisa. E elas acabam que pegando a vida dela como padrão e colocando pra gente, para que a gente desista dos nossos sonhos, né? E eu falei pra ele, né, pro Raul, tu já viu uma construção, mano, do zero, assim, uma construção do zero? É feio, mano. É feio, sabe?
Para uma casa ficar bonita, perfeita, ela passa por um processo, ó, feio. As coisas derrubadas no chão, cheio de lajota assim no chão, de areia, de não sei o que, aí carrinho de mão, aí essas coisas tudo jogadas no chão. É isso. Pra ficar uma coisa bonita, passa por um processo que é feio, sabe? Demolir coisa para levantar coisa. Quando os tijolos estão sendo rebocados, por exemplo, vocês já viram os tijolos sendo rebocados? Fica só os tijolos, mais nada. É feio, gente, isso é feio. Mas isso é construção. E a gente não quer passar por esse processo de feiura. A gente quer mostrar pro pessoal que a gente está bem, a gente quer mostrar pro pessoal que a gente está em cima. A gente não quer mostrar pro pessoal que a gente está estudando, a gente está se dedicando. Às vezes a gente até quer, mas por outras coisas, né? Por outros fatores. A gente quer mostrar que enquanto o pessoal está na balada, está estudando. O que não tem nada a ver. O que não tem nada a ver. Né? A gente não pode ser alguém que estuda e vai pra balada ao mesmo tempo. Enfim, para certos amigos nossos não, né, Micael? Mas vamos passar por cima disso. E a gente não quer mostrar pro pessoal enquanto a gente tá ruim, que a gente tá feio, a gente não tem dinheiro mesmo, a gente não tem dinheiro, a gente não tem carro, a gente não tem moto, a gente não tem emprego, a gente tá feio, mano, a gente tá aqui, mas a gente tá construindo. A gente não tá parado, a gente não tá estagnado, a gente tá construindo. Esse processo de construção vai envolver isso. Fazer o quê? Paciência, né? Porque eu tava até falando com os meus amigos, falar, mano, eu vou passar mais uns 5, 6 ou mais meses, mano, andando de ônibus, até que eu consiga comprar minha moto, juntar dinheiro pra comprar minha moto. Mas paciência, mano, é construção, eu tô trampando e tô guardando dinheiro, é isso. Eu vou fazer o quê, sabe? Então, gente, a gente não quer isso. O que a gente quer é passar por cima da... Ah, não tem como fazer a mágica aí e eu chegar e já tá tudo bonito. É isso que a gente quer, sabe? E Deus, gente, ele nunca valorizou isso. A gente serve um Deus que poderia fazer tudo num só segundo. Mas o que que ele fez? Um dia fez uma coisa, no outro dia fez outra coisa, no terceiro dia fez outra coisa, até chegar ao sétimo. E a gente, por que que a gente é assim, mano? Pecado. Culpa do nosso pecado de querer fazer as coisas opostas a de Deus. Né? Quando a gente serve um Deus que faz uma coisa, se distancia dela e vê que é bom, a gente quer fazer uma coisa, se aproximar delas e seguir em diante. É isso que a gente quer, né? A gente sabe, gente, da importância que tem um emprego, da importância que tem um transporte, da importância que tem uma namorada ou um namorado, sabe de todas as importâncias disso. Só que a questão é que a gente precisa ver se isso, para esse momento da nossa vida, agrega, ou se para esse momento da nossa vida a gente vai ter maturidade para tê-los, né? Por que que Deus não vai permitir nunca, talvez até permita, mas nunca vai permitir que a gente seja milionários, que tem muitas empresas? Porque Ele conhece nosso coração. E Ele sabe que isso, por algum momento, em algum sentido, pode afastar a gente deles, né? É isso. E às vezes não é nem por questão de vontade mesmo que a gente tem, mas às vezes é por questão que isso vai ocupar nosso tempo. Milionário, bom, eu não imagino, sabe? Talvez, eu imagino um cara milionário, mas eu imagino que ele seja bastante ocupado também. Ah, porque o cara é milionário não vai mais trabalhar. Uma hora o dinheiro dele vai acabar, então se ele não investir, se ele não cuidar das coisas dele, né? Então eu imagino um cara milionário com vários atrativos para ele fazer durante o dia. Qual o tempo que ele vai ter para Deus? Nunca, dificilmente, mano. Dificilmente. Uma vez por mês ele vai lá no terreiro lá, da mãe não sei o que, e faz né? Ou então vai numa missa e pronto. Pra ele é isso que é o Deus dele, sabe? Então, em muitas coisas Deus ele vai pisar o pé no freio, ele vai dizer, ó, não é agora, é futuramente. Né? Não é pra ser agora, calma. E Deus ele vai cuidar do nosso coração dessa forma. Ai, milionário, depois eu conto uma história que eu esqueci de contar no início. Ah, sim. Mas, meu Deus do céu, é bem engraçado, bicho. Rafael Leio, 78. 6. Senhor, Tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo o Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhastes por causa de nossa infidelidade para contigo. 8 também.
Sim. Ó Senhor, nós, nossos reis, nossos líderes, nossos antepassados, estamos envergonhados por termos pecado contra ti. Isso é o que a infidelidade causa. A infidelidade diante de Deus, ela causa ruína de todo um povo. Ela causa... Eu tava lendo 1 Samuel, né? Que é... Eu tô lendo a Bíblia durante todo o ano. Eu tava lendo a história de Davi e Saul, né? Saul tentou matar Davi várias vezes. E teve um ponto que Davi teve que fugir, ficar fugindo, né? Saul. E teve um ponto que as pessoas não confiavam mais em Davi. Não porque Davi fez alguma coisa, mas por ele ter sido servo de Saul, né? Falou, pô, a gente sabe que Saul é um bosta. É a mesma coisa se a gente for amigo de algum cara de facção, por exemplo. Quem é que vai confiar na gente? Quem é que vai... Pô, mas aí que tu não é, né? Então, Davi passou por essa dificuldade, né? E essa infidelidade diante de Deus, ela causa ruína de todo um processo. Não, ela não vai causar ruína só da gente, porque a gente está ligado a outras pessoas também. E quando eu sou infiel a Deus, eu sou infiel aos atributos de Deus em mim. Isso é importante pensar. Por exemplo, qual é o atributo que eu herdei de Deus? Humildade. Não era humilde antes de conhecer a Deus. Eu passei a ser humilde depois que eu conheci a Deus. Então, quando eu sou infiel a Deus, a minha humildade ela quebrou. Então, se a minha humildade quebrou, a minha humildade vai quebrar com a Cris, vai quebrar com o Rafael, vai quebrar com o Mikael, vai quebrar com um monte de gente. Sabe? Você percebe, mano, que uma pessoa sem Deus é uma pessoa que tinha um alicerce e ela tá perdendo as coisas, sabe? Imagina uma casa, a telha quebra, aí depois a porta desmorona. É isso, sabe? Uma pessoa sem Deus é uma pessoa que gradativamente, não é que se afastou de Deus hoje, amanhã já é um diabo, não. Ela gradativamente vai perdendo a essência, a imagem e semelhança de Deus. É por isso que eu sempre falo aqui pra vocês, eu não vou cansar de bater nessa tecla. Tentem todos os dias ser mais parecido com Deus, se vocês puderem, e menos parecido com vocês mesmos. Até que alguém olhe pra você e diga, mano, você tá diferente. E você fala, amém, quero estar mais diferente ainda. Mano, você nem parece você. Nossa, ótimo, que elogio. Quero ser o mais parecido com Deus possível. Essa é a melhor forma de evangelizar. A melhor forma. É a pessoa descobrir por que você é assim. Por que você tem essa luz que ela não consegue ver em outras pessoas. Né? As pessoas, mano, elas não vão ver em você um religioso. Elas não vão ver em você alguém que pertence a uma religião, não. Elas vão ver alguém em você que funciona. Que na prática funciona. Né? Elas vão perguntar, claro, a primeira coisa que elas vão perguntar é de que igreja você é. Aí você conversa, mano, vamos aqui, vamos conversar aqui. Isso aí a gente conversa depois. Você já ouviu falar de Jesus? Ela, não, esse Jesus aí não. Você já ouviu falar de Jesus? Sabe, e você já começa a conversar com a pessoa sobre de fato o que você vive. É o que você vive. Porque, mano, eu converso com muita gente. E o que as pessoas mais estão cansadas hoje em dia é de falso moralismo. As pessoas estão cansadas de coisas que fumaça é essa? De coisas que funcionam rapidamente, mas rapidamente também acabam, né? E com falsas promessas. As pessoas fazem com que elas acreditem em um Deus padrões mágicos, sabe? E quando isso não funciona na vida delas, elas se frustram, e com razão. Se alguém me apresentasse um Deus padrinho mágico e eu, quando eu quisesse Deus, cadê meu emprego? Não veio. Eu ia ficar puto também. Não me apresentaram um Deus que ia cuidar da minha vida primeiro, que ia cuidar da minha alma, que ia cuidar dos meus defeitos, das minhas fragilidades, para depois então me preparar para receber as coisas que de fato eu preciso, que de fato... Não me apresentaram Mateus 28, sabe? Que eu ia ter que cuidar primeiramente do reino de Deus e as demais coisas que são comida, vestimenta, o gás, o fogão, a geladeira, elas viriam. Não me falaram isso. Então, gente, cuidado com a fidelidade que você tem diante de Deus. É a coisa que você mais tem que prezar. É a sua fidelidade. O que nos faz sermos crentes é isso. Fiel a Deus. Fiel à sua palavra. Fiel aos seus mandamentos.
Fiel àquilo que Ele quer para nós. Ele quer para nossas vidas. Fiel ao amor dele, à graça dele. É isso. A partir do momento que a gente quebra isso, a gente vive em ruína. E Daniel, ele tá tentando consertar as coisas. Ele tá sendo como um representante do seu povo. Deus, a gente sabe que a gente errou, a gente foi infiel, que essa infidelidade causou a ruína de todo um povo. Mas a gente quer consertar. E a gente precisa ter 3 compreensões básicas. Decorem aí. Sobre oração. Primeira, Deus é misericordioso para nos perdoar. Micael, versículo 9. Ó Senhor nosso Deus, misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Deus é misericordioso para nos perdoar. A gente precisa orar sabendo que a gente vai receber perdão, gente. Sabe? A gente tem que orar com essa ideia de que Deus, por mais que Deus esteja irritado, irado pela gente ter pecado, pela gente ter falhado mais uma vez, porque Ele não compactua com o pecado, sabe? Ele odeia o pecado. E a gente também deveria odiar o pecado. A gente deveria não, a gente deve odiar o pecado. Mas Ele perdoa. Ele é misericordioso, Ele vai nos perdoar. Então já comece a orar com esse pensamento. Deus, Ele vai perdoar. Deus, Ele é misericordioso para me perdoar. Ele vai me perdoar. Segundo, precisamos confessar nossos pecados. Versículo 10, Rafael. Lembra que eu falei lá no início? Confessar os pecados. Assim como a gente confessa para o Padre. Não te demos ouvido, Senhor, nosso Deus, nem obedecemos as leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Qual foi o pecado aqui que Daniel está expondo? Não deu ouvido a Deus e nem obedeceu às leis. Não foi? Ele está expondo os 2 pecados. Quando a gente for orar, o que a gente tem que fazer? Pai, perdoa porque eu, sei lá, pensei mal da minha mãe, xinguei minha mãe. Deus, me perdoa porque eu não orei ontem. Tô orando só hoje. Pai, me perdoa porque eu fiz isso, fiz aquilo outro, sei lá. É isso. Expõe para Deus. Expõe, deixa exposto. E o terceiro, que esse é um dos mais importantes, o perdão de Deus não tira as consequências do nosso pecado. Versículo 11, Cris. O perdão de Deus não tira as consequências do nosso pecado. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, Rafa, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. vai, Cris, leu Ele do me caiu na minha começo. casa. Do começo 11. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. Então não pense que é porque você pediu perdão para Deus e Deus te perdoou, tudo já ficou bem, tudo já ficou suave. Não, Deus, ele não vai tirar as consequências do nosso pecado. Ele não vai tirar. Porque aí é criar filhos mimados, né? É criar filhos mimados. Deus não quer que a gente seja filho mimado. Imagina, Adão e Eva pecou, aí Adão e Eva se arrependeram, aí Deus vai lá e tira. Não. Tem como, gente. Tem como, a gente tem que aprender. A gente tem que aprender. A gente pecou, a gente errou, a gente tem que amadurecer, a gente tem que aprender com isso. E não fazer mais, né? Isso é um princípio que você deve levar para sua vida. Até quando você for educar seus filhos também. Perdoe seus filhos, ame seus filhos, mas ó, você vai ficar sem celular 1 mês. Mas pai, sei o que, não. Você errou. Você errou. Você quer que faça o quê? E recapitulando, Deus é misericordioso para nos perdoar. Não se esqueça disso. A gente precisa confessar nossos pecados. E o perdão de Deus não tira as consequências do nosso pecado, né? E ele não tira isso, gente, por 2 motivos. Porque ele é um Deus de amor, mas também é um Deus justo. Ele é um Deus de justiça. E ele quer que sejamos justos. Ele quer que sejamos justos. Ontem foi engraçado. A gente joga bola ali, né? E a gente, como
tinha muitas cercas, a gente marca 10 minutos. É 10 minutos ou 2 gols. E aí os caras me entregaram pra marcar, né? Porque os caras sabem que eu sou o cara. Dentre todos os caras ali, eu sou o cara mais corretozinho, né? Em relação a marcar tempo. Os caras me entregaram o tempo, mano. Eu já tava com quase 2 minutos. E eu nem tinha começado a pelada. Eu falei, não, mano. Tá certo isso. Peguei, zerei o cronômetro, né? Esperei a bola começar, aí coloquei. Aí os caras chegaram assim pra mim, pô, tá com treino. Eu falei, mano, desculpa, mas eu não consigo, mano. Pô, se fosse eu jogando lá, eu não ia gostar que o cara começasse o tempo antes de começar a pelar. Os caras estavam tudo se organizando lá. Não, não, mas faz isso com a gente. Eu falei, não, mano, faz isso com a gente, beleza, mas se eu puder fazer diferente, eu vou fazer diferente. Tu acha certo isso? Eu falei com o Kevin. Não sei o que, não é certo. Não é certo, mano. Não é certo, entendeu? Então, tipo, se o jogo tivesse acréscimo, aí sim, aí eu ficaria calado. Pô, pode começar aí, depois a gente acrescenta. Mas não tem acréscimo, chegou nos 10 acaba. Então, quando começar o jogo, eu começo o tempo. Justo? Porque a bola vai pra fora, fica no mato, e o tempo tá rolando, ó. E, gente, e isso são coisas que a gente deve pensar. Isso faz parte da justiça de Deus pra nós. São coisas que a gente deve pensar no nosso dia a dia e para nossa vida, porque a justiça de Deus ela faz com que a gente seja, obviamente, mais justo, mas também a justiça de Deus faz a gente ser mais fiel a Ele, faz a gente compreender que muitas vezes na nossa vida vai acontecer que quem não merece vai passar por nós que merecemos, né? Muitas vezes aquele que não merecia tal coisa vai conseguir algo que a gente queria tanto. Eu me frustrei muito, mano, nessas 2 semanas que eu corri atrás de coisa. Pagava, mano, R$ 8 de passagem para resolver as coisas, ia num lugar, ia no outro, tive que ir no cartório autenticar um negócio da conta de luz aqui, né, que tá no nome do Célio. E fui num cartório, e aí o cara falou, não, ele não tem registro aqui não. Aí fui no outro, aí deu certo, paguei R$ 13,40 e fui andando até o Itaú pra abrir a conta. Cheguei lá, a mulher daqui me olhou assim, tal, diferente, mas deu tudo certo. E tipo assim, várias vezes, mano, não foi nenhuma vez não, foi várias vezes eu pensei, Deus, eu vou desistir desse emprego. Eu desisti. Pô, essa dificuldade toda eu achei que seria fácil, porque não teria que ir até lá. Mandei tudo pelo Telegram, mandei foto dos documentos, tudo pelo Telegram. Eu falei, pô, vai ser mamão com açúcar. Pegar todos os documentos aqui, bater foto e enviar. Aí ficou faltando o RG e essa conta, né? Do banco. Falei, pô, tá faltando só isso aqui, tá essa dificuldade toda. E eu já assim, sabia o que falar pra mulher do RH, né? Sabia mal o que dizer pra ela. Sabe, tava inventando tanta coisa, que de fato é o que tava acontecendo comigo, né? E como ela mora em Goiânia, ela não sabe qual é as coisas aqui. Então eu tive que falar, ó, eu moro muito distante do centro, pai e tal. Essas coisas. Mas graças a Deus deu tudo certo, porque assim, sei que foi Deus que conseguiu, que possibilitou esse emprego pra mim. Então ele ia dar o jeito dele de me ajudar. Ele queria só que eu corresse, né? E muitas vezes Deus ele vai querer isso da gente. Ele vai querer que você corra, ele vai querer que você faça a sua parte. Ele vai querer que... Eu sempre penso assim, mano. Conselho pra vocês. Eu sempre penso assim. O que tá ao meu alcance? Isso. E o que não tá ao meu alcance é o que Deus vai fazer. Vou pegar um exemplo. Tá ao meu alcance fazer o quê? Currículos e entregá-los. Agora tá ao meu alcance me contratar? Então aí não é comigo. Aí é com Deus. O que tá ao meu alcance? Deixa eu pegar um outro exemplo. Tenho vários exemplos, que agora me fugiu do Jim. O que tá ao meu alcance? Estudar e me formar? Sim. Agora o que tá ao meu alcance? Passar no concurso, né? Depois de todas aquelas pessoas e conseguir a vaga? Não. Aí é com Deus. O que eu posso fazer é a prova. É o máximo que eu posso fazer, é a prova. Estudar e fazer a prova. Então, gente, o que tá ao meu alcance eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer, eu vou estar sendo incompetente, eu vou estar sendo injusto, eu vou estar sendo incoerente, eu vou estar sendo esperando que Deus faça tudo por mim. Não é assim. Não é assim. Eu tenho que fazer a minha parte. E essa minha parte tem que fazer bem feita. Bem feita. Sem passar por cima de ninguém, sem ser injusto, sem... Ontem, mano, a gente tava no shopping e aí a Dayana falou, né? Fulana disse pra mim uma forma de a gente
tente pegar um milkshake de graça, você pega a ficha e faz isso, faz aquilo outro. Aí o Regina pegou e falou, com toda a inocência do mundo, né? Não, a gente tá na igreja, a gente não pode fazer isso não. Aí o Giovanni ficou assim, é mesmo, né? Aí eu falei, mano, para, velho. Você não pode fazer isso, mano. Sabe? Então fazer as coisas da maneira correta, sem passar por cima de ninguém, sem encurtar caminhos. Faça as coisas bem feitas, da melhor forma. E Deus ele vai te ajudar no meio do caminho. Tá, eu preciso do versículo 12, 13 e 14. 12, 13 e 14. Micael, Rafael e Cristo, aí certinho. Alright. Tu tens cumprido as palavras faladas contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como que foi feito a Jerusalém. Assim como está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu. E ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, do nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a tua vontade. Verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós. Porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Daniel ele está reconhecendo a justiça de Deus diante do pecado do povo. Ele está reconhecendo que Deus ele tem todo o direito de fazer o que tem feito. Todo o direito. Uma pausa aqui. Gente, vai acontecer. Vocês já ouviram aquela musiquinha do Thales, né? Mesmo sem entender. Essa música é muito linda, mano. Eu gosto demais dessa música. Mesmo sem entender. O fato, gente, de ser justo o que Deus tem feito com a gente, o fato de muitas vezes a gente não entender o que está acontecendo na nossa vida, não significa que a gente tem que ficar calado e dizer, ah, Deus pode mandar. Não, porque mesmo a gente não está entendendo a situação. Às vezes a gente tem coisas que a gente precisa entender, tem outras que não. Mas a gente tem que orar. Você tem que falar, Deus, eu compreendo que eu errei, que eu pequei, e que é justo o Senhor fazer tudo que o Senhor tem feito comigo. É justo que o Senhor faça isso, Deus. É justo que esse pecado que eu cometi, que essa consequência do meu próprio pecado, eu vá sofrer. Mas, Pai, eu não tô aguentando. Tá difícil pra mim. Não sei o que. Entendeu? É isso. É isso que você tem que fazer. É o que Daniel está fazendo. Daniel está tendo um conflito com Deus aqui muito grande. Ao mesmo tempo que ele reconhece que o povo errou, que merece realmente punição, ele está dizendo, Deus, nos livra, nos ajuda, que tá difícil, entendeu? Esse dualismo dentro da oração, isso vai acontecer muito com a gente. Quando eu estava nesse processo da empresa, eu fazia isso com Deus direto. Eu falei, Deus, por que está sendo tão difícil? Por que tá muito complicado? Eu só tava vendo meu esposo, eu tô acordando de manhã cedo todos os dias, não é fácil acordar de manhã todos os dias. Todo mundo que me conhece sabe que eu acordo tarde, eu gosto de dormir. E tô indo atrás disso, tô gastando passagem, vou pra um lugar, vou pro outro e não dá certo. E por que tá sendo tão difícil assim pra mim? Deus calado ficou, sabe? Mas eu tive que protestar, eu tive que falar o que tava doendo, sabe? Eu tive que falar o que tava me incomodando. E, gente, reconhecer a justiça de Deus não significa eu ficar calado e deixar com que as coisas aconteçam como Ele quer. Porque as coisas de qualquer maneira vão acontecer da forma que Ele quer. Isso é visível. Só que eu preciso compreender o propósito do querer dele. Entendeu? Coisas que acontecem muito com a gente é isso, gente. A gente ficar interpretando, sabe? Interpretando as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Ah, eu acho que é por esse copo tá assim. Eu acho que Deus quer que eu vá falar com o Micael, que tá apontado para ele. Não é, gente. Assim, sabe? As coisas não funcionam assim. Eu preciso ter intimidade com Deus. Eu preciso ter relacionamento com Deus. Para que Deus me ajude a entender o que eu preciso fazer. Para que Deus me ajude a entender como eu devo me comportar diante dessa situação, diante daquela situação, diante daquilo outro. Sabe? Mano, é uma coisa que eu até achei engraçado. A minha mãe, desde que eu me conheço por gente, desde que eu comecei a namorar pela primeira vez, minha mãe foi a primeira pessoa a saber tudo. Tudo minha mãe sabe. Minha mãe é minha melhor amiga, mano. Tudo eu falo pra ela, tudo. Aconteceu uma coisa comigo agora, cheguei em casa e já conto pra mãe. E dessa minha namorada eu demorei pra contar pra mãe. Eu contei pra todos os meus amigos de confiança e a mãe foi uma das últimas. Porque. Ela sabia? Não, mas ela não sabia do que eu falei pra ela. E
E foi difícil, mano, não contar pra ela, sabe? Foi difícil ficar segurando, tipo, toda hora eu via ela assim, a gente conversava e ficava aquele silêncio. Foi agora que eu vou falar, mas eu engolia porque não era o momento, sabe? Eu tava preparando a melhor maneira de falar tudo pra ela. E isso vai acontecer com a gente também, mano. Isso vai acontecer com a gente porque várias vezes a gente quer orar, a gente quer falar pra Deus do que a gente tá passando, do que a gente tá vivendo. E às vezes a gente não conta, porque sei lá, a gente tem medo, porque a gente pensa que Deus vai dizer um não pra gente, ou porque a gente tem medo de que Ele reprove a nossa atitude, Ele reprove aquilo que a gente tá pensando em fazer. Mas a gente precisa contar. A gente precisa dizer pra Deus o que tá sendo dúvida pra gente. A gente não pode viver, gente, debaixo disso, sabe? Debaixo dessa acomodação, debaixo dessa situação de fragilidade, dessa situação de Deus, ele não é um Deus de punição somente, sabe? Ele não tá ali somente para nos punir, ele tá ali para ter relacionamento com a gente. Ele tá ali para nos orientar como a gente deve reagir às situações da vida. Para tudo, Deus tem uma resposta. Para todas as situações da vida, Deus tem uma resposta. Até para coisas que a gente acha insignificantes. Ah, isso aqui, não, Deus tem uma resposta para tudo. Ele morreu por todo o homem, ele não morreu por parte do homem. Ele não morreu somente pela parte espiritual do homem, não, ele morreu pela parte financeira, pela parte espiritual, pela parte sentimental, por todas as áreas da nossa vida. Então ele quer cuidar de todas as áreas da nossa vida. Para encerrar, vamos pegar o versículo 15, 16, 17, 18, 19. Aí vocês se resumam aí, como é que vocês vão ler isso aí? Isso aqui eu não vou ler não. Do 15 Ao 19. tem 5 dividido para 2, 3. Alguém vai ler mais de um. Micael mesmo. Então você, né? Let's do it. Bora. Todo Ô Senhor, nosso Deus, que tirastes o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizestes para ti um nome que permanecesse até hoje. Nós temos pecado e somos culpados. E aí vocês também. Não, vai, depois volta pra mim. É. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afaste de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, da tua ira e da tua indignação, os nossos pecados e as iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e de teu povo motivo de zombaria para todos os que nos rodeiam. Agora, pois, ó Senhor, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê e age por meio de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e teu povo levam o teu nome. Vamos. Tá faltando o quê? 7 minutos. Passo esses 7 minutos. Vou desmiuçar aqui cada versículo, tá? Acompanhe comigo o 15. No versículo 15, ele faz uma menção ao Deus que tirou o povo de Israel do Egito, né? Da escravidão. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste teu povo do Egito com mão poderosa, que fizeste para ti um nome que permanece até hoje. Nós temos pecados e somos culpados. Mais uma vez, Daniel faz aquele paralelo que eu falei para vocês. Ele está falando de uma bondade que Deus fez, né? De uma coisa benéfica que Deus fez, que foi tirar o povo da escravidão, em contraponto a um pecado deles. Nós temos pecados e somos culpados, né? Ele está falando que, pô, Deus ele foi tão bondoso conosco, ele nos tirou da escravidão e nós mesmos escravizamos uns aos outros. Nós mesmos temos vivido um sistema de punição, coisa que Deus fez totalmente o oposto. No 16, ele fala dos feitos justos de Deus. Ele pede, gente, olha como eu falei para vocês. O fato de estar acontecendo coisas na nossa vida não significa que a gente deve deixar aceitar, entendeu? A gente tem que falar para Deus que está nos incomodando. Ó, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo motivo de zombaria para todos que nos rodeiam. 2 pontos. Daniel, ele fala
do pecado do povo, né? Ele fala do que tem acontecido. E segundo, ele fala das consequências que esse pecado tomou. Das proporções que esse pecado tomou. Isso serve pra gente na nossa oração. Deus, eu sou uma pessoa muito irritada. Facilmente eu me irrito. E isso, Deus, tem causado com que as pessoas fiquem com raiva de mim. Entende? Quando você for orar, você faz isso. Você expõe o seu pecado diante de Deus e fala as consequências que esse pecado tem tomado. Gente, para que isso serve? Para você mesmo. Para você compreender que ao falar sobre isso, você entende que isso é tão negativo, tão ruim que precisa ser afastado. Entende? É como se fosse, de certa forma, uma terapia, só que não é uma terapia, meramente falando, humanamente falando. Porque você não está falando isso para alguém que nem você está falando isso para Deus, que tem poder de tirar isso, que tem poder de mudar a tua vida. Entende? E que ao contrário de um terapeuta, ele quer te ensinar a viver. Ele quer te ensinar a ser melhor. O 17. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo, por amor de ti, Senhor, com bondade para o teu santuário abandonado. Né? Quando ele faz o... Lembra lá de Atos, que diz que nós somos... Nosso corpo é templo do Espírito Santo? Santuário abandonado, ele quis fazer essa referência também. Né? De que o povo dele está abandonado. E 18. Inclina os teus ouvidos a Deus e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Mais um paralelo que ele faz. A gente não pede coisas a Deus, a gente não faz súplicas a Deus, porque a gente é justo e porque a gente merece. Se você for orar com esse pensamento, esquece, tá? Deus ele não vai te fazer nada por mérito, porque você merece. Deus ele não vai te dar nada por mérito. Mesmo quando ele te der, não pense que foi por mérito. Sabe? Mas ele faz tudo isso pela grande misericórdia dele. Sabe? Pela misericórdia de Deus. Se nós temos alguma coisa hoje, ou se a gente sabe de alguma coisa hoje, é misericórdia de Deus. Pura graça. Pura graça. 19. Senhor ouve, Senhor perdoa, Senhor vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e teu povo levam o teu nome. Ele enfatiza o perdão de Deus. Toda a oração, ele enfatiza o perdão de Deus. Ele pede que o amor de Deus transborde. Ele pede para que Deus ele seja misericordioso e que não demore para agir. E por que Daniel faz isso? Porque dói, porque incomoda. As consequências do pecado, gente, elas incomodam. Elas frustram. Elas tiram, elas deturpam da gente o que a gente deveria ser. O que é o pecado? Isso é uma deturpação daquilo que nós fomos criados. Nós fomos criados para ser santos, irrepreensíveis, sem pecado nenhum. O pecado ele deturpa tudo isso. Eu já falei isso para vocês várias vezes. O sexo foi criado para ser algo bom. O que a gente faz? A gente deturpa o sexo. A comida foi feita para ser algo bom. E o que a gente faz? A gente deturpa a comida, comendo demais, sendo glutão. A bebida alcoólica, por exemplo, foi criada para ser algo bom. Em toda a Bíblia você vai perceber que bebida, o álcool tá ligado à festa, à alegria. O que a gente faz? A gente toma um chifre e vai beber para afogar as mágoas. A gente vai usar para tristeza. A gente usa para tristeza, para celebrar a tristeza, para celebrar uma ode à desgraça, sabe? Então, várias coisas que foram criadas para o nosso benefício, o pecado vai e deturpa. Um relacionamento ele foi criado para ser algo bom, bom diante de Deus. A gente tem um livro na Bíblia de Cantares que é só sobre isso. O que a gente faz? A gente vai lá e deturpa. A gente vai lá e trai o companheiro, a gente vai lá e é infiel, a gente vai lá e é irresponsável, a gente vai lá e fala merda. Tudo isso, gente, acontece, né? Eu escrevi até uma música sobre a música da... Escrevi até um texto sobre a música da Marília Mendonça, né? Que é Trair Sim. Fazendo contraponto, né? De como a gente tá tão entregues ao pecado a ponto de todo mundo cantar isso como se fosse a coisa mais bonita do mundo. Trair sim e trairia de novo, né? Gente, não é bem assim, né? A gente sabe que nós... Tá aí, se existe uma coisa que as pessoas me julgam muito é que eu sou muito liberal, né?
Então, uma música que eu não aconselho nenhum cristão a ouvir nem cantar. Essa música é uma música mundana. Essa é uma música mundana. Uma música que faz uma ode à traição. O cristão não pode cantar isso, né? Então é isso, gente. Espero que eu tenha colaborado de alguma forma, amém?